Irmãos, os judeus chamam o livro dos Salmos na língua hebraica, Sefer Tehillim, que significa o livro dos louvores. Em outras palavras, o inário do povo de Israel, certo? Livro dos Salmos. E aqui a gente precisa aprender, esse nome em português, Salmos, ele vem do latim, da Vulgata Latina, 150 anos antes de Cristo. Todo o Antigo Testamento foi traduzido lá em Alexandria para a versão que se chama a versão dos 70, porque 70 homens trabalharam traduzindo o Antigo Testamento para a língua grega. E é ali que, na tradução para o latim, a expressão que foi usada é psalmoi, psalmos, que significa cânticos. Cânticos. Mas o mais importante, irmãos, é que o livro dos Salmos, ele tem sido fonte de encorajamento, de consolo para o povo de Deus durante o quê? A história toda. É por isso que quando você vai para o Novo Testamento, o livro mais citado do Novo Testamento, pelos autores do Novo Testamento, 97 vezes o livro dos Salmos. Jesus amava o livro dos Salmos. Jesus várias vezes recitou o livro dos Salmos. Aliás, diz que antes de ir para a cruz, ao celebrar a Páscoa e ao instituir a ceia, Mateus disse que Jesus cantou o quê? Um hino. E esse hino, provavelmente, que está relacionado à Páscoa, é o hino, o Salmo 116. E como é que começa o Salmo 116? Amo ao Senhor, porque Ele ouviu o quê? A minha voz. Jesus cantou esse hino. Agora, irmãos, alguns detalhes eu queria que você entendesse. O livro dos Salmos, ele deve ter sido organizado, do ponto de vista dos seus manuscritos, no período de Esdras, ou seja, 500 anos antes de Cristo. Não existe uma organização por tema, não há uma sequência cronológica no livro dos Salmos. Mas sabemos que cada salmo, ele teve um contexto de produção. Contexto de produção. Então, por exemplo, quando Davi compõe o Salmo 51 e o Salmo 32, ele está naquele contexto de arrependimento, de quebrantamento, quando ele foi confrontado por Deus através do profeta Natã. Há várias formas de você catalogar os salmos. Eu não vou gastar tempo com isso, né? Alguns princípios que eu gostaria de passar para vocês, para interpretar e estudar cada salmo. São alguns princípios de hermenêutica. Primeiro, você tem que olhar para os salmos como poesias o quê? Musicais. Eles foram escritos para serem o quê? Cantados. E preste atenção, na poesia, o sujeito pode viajar na maionese, não tem problema nenhum. Tem uns crentes que gostam de corrigir hino dos outros, não tem? Uns teólogos que tem hoje na igreja. Esse não pode ser cantado. Vamos trocar. Não pode ser assim, meu irmão. Então você pega a poesia de Drummond, e agora José, põe lá, e agora Maria. Não pode. Porque na poesia, e aí Santo Agostinho fala muito bem, ele diz, na poesia, não somente Deus fala, mas deixa o homem o quê? Falar. Por isso, João Calvino, na introdução do livro dos Salmos, porque João Calvino, ele escreveu o comentário dos Salmos justamente quando ele estava passando aquelas aflições de Genebra. E na introdução dos Salmos, do seu comentário, Calvino diz que ele se identifica com Davi. E ele tem uma frase que eu anotei aqui. Ele diz assim, que esse livro
o livro dos Salmos, ele é uma anatomia de todas as partes da alma humana. Pois não há emoção que não é representada nele como um espelho. Em outras palavras, se você está deprimido, tem salmo para o depressivo. Se você está com insônia, tem salmo para o insônia. Se você está rejeitado, tem salmo para os rejeitados. Tudo que você sentir passar, tem remédio no salmo. Deu para entender? O livro dos Salmos é fantástico. Então, considere isso. Cada salmo é uma unidade literária. Tem começo, meio e quê? E fim. Terceiro princípio. Cada salmo possui um contexto de produção. Certo? Cada salmo. Por exemplo, aquele salmo de entronização do rei, que diz assim, batei palma a todos os povos. Este salmo não é um salmo litúrgico. Porque muita gente diz, pastor, vamos bater palma, porque a Bíblia diz bater palma a todos os povos. Veja bem, você quer bater palma, bata. Mas não use a Bíblia para justificar o seu comportamento. Porque esse salmo não tem nada a ver com bater palma no culto. Deu para entender? O salmo que diz isso é no momento em que o rei está sendo entronizado, e aí ele diz assim, uma salva de palmas para o rei. Esse é o contexto. Por exemplo, o Salmo 150 diz assim, todo ser que respire o quê? Louve ao Senhor. Né? Louvai ao Senhor no seu santuário. Santuário ali não é templo, é universo. Significa que no universo há seres que estão dentro d'água, há seres que estão voando, há seres que estão na terra, respirando, até as plantas, no processo de fotossíntese, elas estão o quê? Louvando ao Senhor. Então o macaco louva a Deus de um jeito, você não é macaco. Certo? Porque tem gente que acha que o culto é para fazer macaquice. Não é, meu irmão. Todo ser que respire louva ao Senhor, mas cada um segundo a sua espécie. Tá certo? Tem espécie que pratica sexo por instinto. Está no cio, tem que fazer sexo. Você já viu algum pardal assistindo um desfile de pardalinas para ele escolher com o que ele vai dormir? Não, não é assim. Mas quando fala sexo para a espécie humana é diferente. A Bíblia diz que quem se deita se torna um só. Não é isso? É assim ou não é? Vocês conhecem a Bíblia. O sexo na Bíblia, ele precisa, na espécie humana, ele precisa ser controlado. Aí Deus estabelece os princípios. Você não tem nenhum mandamento na Bíblia para os bichos não fazerem sexo. Tá certo? Não tem. Tem? Você encontrou? Deus só dá a ordem, né? Cresça e reproduza. Então vamos lá. Mas vamos para o Salmo primeiro. Salmo primeiro. Maravilhoso. Esse Salmo primeiro, ele é classificado como Salmo de sabedoria. Veja aí na sua Bíblia, se não for a eletrônica, a outra, tem assim, livro 1, Salmo de 1 a 41. Esse, presta atenção, o livro dos Salmos, ele está dividido em 5 livros. O primeiro livro é esse que vai do capítulo 1 até o capítulo 41. E todos esses livros, todos esses salmos do primeiro livro, exceto 4 salmos, porque não tem a identificação, foram escritos por Davi. Dos 150 salmos, 73 foram escritos por Davi. Asaf escreveu 11, os filhos de Coré 13, Salomão escreveu 2. Sabia que Salomão escreveu o Salmo 127? Ele era mulherengo, mas ele falou lá, se o senhor não edificar a casa, em vão trabalham, os quê? Foi Salomão que escreveu o Salmo 127. Mas o salmo mais lido, que é considerado a preciosidade do livro dos Salmos, é o Salmo 90, que foi escrito por Moisés. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração, hein? Antes que os montes nascessem, né? Tu já eras o quê?
Deus. Salmo 1. Não foi Davi que escreveu. Tem aí? Esse salmo, ele é chamado por Jerônimo, que traduziu a Vulgata, o prefácio do Espírito Santo. Ele é, usando a linguagem do meu querido, o vestíbulo que nos dá acesso ao templo. É como se o livro dos Salmos fosse assim, um lugar onde nós pudéssemos entrar para adorar a Deus. E esse salmo é a porta de entrada. E neste salmo vai ser definido quem é que vai adorar a Deus. E esse salmo vai comparar o justo com os ímpios. É um salmo de contraste. Divide o salmo aí, veja aí, de 1 a 3. De 1 a 3. Você tem os justos, uma descrição de quem são os justos. Do 4 ao 5, ao 6, você tem uma descrição de quem são o quê? Os ímpios. Outro detalhe que eu acho interessante é que esse salmo começa com a palavra o quê? Bem-aventurado. E ele está descrevendo aí a situação do justo. Feliz é o homem. Agora veja que ele termina, qual é a palavra no hebraico que termina o salmo? Perecerá. Veja que na poesia é possível resumir, através dessas duas palavras, que na comparação entre o justo e o ímpio, o justo é feliz e o ímpio o quê? Perecerá. Perecerá. Mas vamos lá. Eu caprichei, viu? Caprichei. Vou dar aula de hebraico aqui hoje. Acordei hoje 5h30 da manhã para estudar esse negócio aqui. O príncipe está em Genebra. E eu vou para Mogi Guaçu essa semana. Não tem problema, é a mesma coisa. Cada um tem um ministério que Deus chamou, né? Vamos lá. Primeira palavra que aparece aí é bem-aventurado. Bem-aventurado. Na palavra, na língua hebraica, asher, que significa feliz ou abençoado. E essa palavra, ela, na língua hebraica, ela tem uma conotação de intensidade. Não é somente assim, bem-aventurado, não. É bem-aventurado. É feliz, é abençoado. É a mesma expressão que, traduzida para o grego, Jesus usa lá nas bem-aventuranças. Macarioi, no grego, ele diz bem-aventurado, para descrever o caráter. Porque o crente, ele é feliz, não é por aquilo que ele tem. O crente é feliz por aquilo que ele é. E porque ele é, ele tem. Nós vamos ver isso aqui. Vamos lá. Bem-aventurado, feliz. E aí diz assim, o homem. O homem. Quero chamar sua atenção também aqui, para essa expressão. O homem. Veja que há um artigo definido. O homem, não é um homem. Porque aqui a ênfase é pessoal. É esse homem aqui que ele vai descrever. Não é qualquer homem. É esse aqui. E é tão interessante isso, que ser abençoado, ou a pessoa aqui, ela está no singular. E veja que quando ele vai contrastar lá no versículo 4, ele não vai usar no singular, ele vai usar no plural, os ímpios. Deu para entender? Quando ele vai descrever os ímpios, ele vai usar no plural, para dizer, isso é uma classe de gente. Aqui não. Aqui ele está dizendo, feliz é o homem. Esse homem que eu vou dizer para vocês. Não é qualquer homem, não são todos os homens, mas é esse homem aqui. Esse homem. E aqui, a expressão homem significa que não importa o sexo, a idade, o grau de instrução, a condição financeira. Feliz é este homem aqui. Essa pessoa aqui. Em primeiro lugar, esse homem é feliz
naquilo que ele não faz. Ele é feliz naquilo que ele não faz. E ele não faz aqui 3 coisas. Quais são as 3 coisas que ele não faz? Primeiro, ele não anda ou vive de acordo com os princípios mundanos dos ímpios. Presta atenção, essa palavra não anda no conselho dos ímpios. Quero destacar aqui algumas coisas importantes. Primeiro, a palavra que ele usa para descrever os ímpios, uma palavra no hebraico, significa perversos. Essa palavra perversos tem um significado no hebraico do sujeito desequilibrado, agitado, pervertido. Vamos entender isso? No hebraico? Abra a sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 57. 57, verso 20 e 21. Isaías, capítulo 57. Então você que está seguindo os conselhos de Anitta, essa grande figura que nós temos agora, essa referência, e tem agora também um transexual aí, que todo mundo está valorizando, a Globo, tem um espaço na mídia. E a Anitta agora diz que vai lançar uma linha para crianças. Anitta. O que é que ela vai ensinar as crianças? Dançar aqueles pancadões dela lá? Vamos ver o que diz no texto? Versículo 20. O que diz? Versículo 19, 20 e 21. Vamos lá. Juntos. Como fruto dos seus lábios, criarei a paz. Paz para os que estão longe, paz para os que estão perto, diz o Senhor, e eu... Mas os perversos são como mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há o quê? Paz. Presta atenção, essa palavra perverso é a mesma palavra que é usada no Salmo 1. E esses perversos, eles são como o quê? O mar agitado. São pessoas que não têm paz. São pessoas angustiadas. E essas pessoas, elas querem ser conselheiras de outros. Conselheiras de outros. Ensinar os outros. E aí nós, se você é crente, você não anda no conselho o quê? Dos ímpios. Irmãos, os costumes mudam, mas o pecado continua o mesmo. Ao longo do tempo, os costumes podem variar, mas a piedade e a impiedade permanecem o quê? Iguais. Iguais. Segundo, esse homem, ele é feliz porque ele não anda ou vive de acordo com os princípios dos ímpios. Ele não está ou se detém no caminho dos pecadores. E aí ele vai usar outra palavra no hebraico. Se ele usa o primeiro ímpios, ele vai usar a palavra pecadores. E a palavra hebraica aqui para pecadores é enfática. E expõe a condição que causa a conduta. Ele é pecador porque ele vive no pecado. Ele é pecador porque a sua conduta é determinada pelos seus valores. Em outras palavras, são esses pecadores aqui que compõem aquilo que no Novo Testamento se chama de mundo. Um sistema iníquo. Sistema iníquo. Por isso que Deus diz lá em 1 João, capítulo 2, filhinhos, não ameis o mundo. Mas você diz, mas pastor, a Bíblia diz lá em João 3,16 que Deus amou o quê? O mundo. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando Jesus amou o mundo, ele está falando da totalidade do mundo. Mas quando fala que não ameis o mundo, ele está proibindo que eu ame o mundo como sistema, como valores. Então o verdadeiro crente não vai se deter. E deter aqui
é uma palavra também diferente. Deter é parar, é meditar, é seguir o padrão, seguir o valor. Então preste atenção, irmãos. Esse salmo está ensinando para mim e para você que nós não seremos felizes neste mundo se nós seguirmos os valores deste mundo. Se Deus pôs, como diz Salomão, a eternidade no nosso coração, as únicas coisas que poderão fazer-nos felizes neste mundo são coisas que são o quê? Eternas. Eternas. Terceiro lugar, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Calvino chama a atenção, ele diz, observe que há um progresso. Anda significa uma associação casual com os perversos. Detém indica uma comunhão contínua com os pecadores. E assenta implica em participar das deliberações. Certo? O que significa isso? Significa que você começa a pensar como o mundo, não somente viver, mas você começa a encarnar os valores do mundo, os valores dos perversos. Outro detalhe aqui no texto. Um comentarista da língua hebraica diz que a ideia aqui é agir como professor, é estar à vontade com aqueles. E a palavra aqui, escarnecedores, significam aquelas pessoas que zombam, que ridicularizam a fé cristã, que ridicularizam a Deus, os valores de Deus. Em outra linguagem, aqui é a pior espécie ou a pior situação que um pecador pode chegar. Pode chegar. Você se lembra de Paulo? Por que Paulo diz que ele é o maior dos pecadores? Hein? Porque ele perseguiu a igreja de Cristo. Ele zombava. E a ideia no hebraico é justamente essa. Gente, nós como crentes, se nós queremos ser felizes, nós não podemos andar no conselho dos ímpios, nós não podemos nos deter no caminho dos pecadores, nós não podemos nos assentar à roda dos escarnecedores. Aí você diz, pastor, então nós vamos fugir do mundo. Não, meu irmão. O que é que Jesus Cristo disse? Pai, peço que o Senhor não os tire do mundo, mas que os guarde do mal. 1000 cairão ao teu lado, 10 à tua direita, tu não serás o quê? Atingido. Presta atenção. Por isso que Paulo diz assim lá em Colossenses capítulo 3, se vocês já nasceram em Cristo, pensai nas coisas lá do alto. Pensai. Significa, vamos formatar a nossa cabeça, irmãos, com as coisas de Deus. Com as coisas de Deus. Mas em segundo lugar, o justo é feliz, não somente por aquilo que ele não faz, mas é feliz por aquilo que ele faz. E o que é que ele faz? Versículo 2. O que é que diz aí? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, depois de identificar aquilo que o justo não faz, o salmista descreve o que ele faz. E aqui é maravilhoso isso aqui. É uma coisa que eu estava lendo essa madrugada e me emocionei muito isso aqui, porque as afeições, por isso que é importante a gente entender, irmãos. As afeições do crente, elas devem ser moldadas pela palavra de Deus. O seu prazer aqui significa as suas afeições, aquilo que ele ama, aquilo que ele se deleita, aquilo que traz alegria para o seu coração. Vou falar sobre isso. Davi diz assim, uma coisa peço a Deus e a buscarei. Ele não vai somente pedir, mas ele vai buscar. Que eu habite na casa do Senhor.
todos os dias da minha vida para contemplar a sua beleza e meditar no seu templo. Davi transportou o tabernáculo, Davi fez campanha financeira para construir o galpão, ou o templo, né? O templo, Davi fez isso, mas Davi não entrou no templo. Ele foi proibido por Deus, você lembra disso? Ele diz, é Salomão que vai construir, mas ele participou, ele organizou, e diz, o meu maior prazer é estar na presença de Deus. E Davi, ele era tão torto como eu e você, mas Davi, a religiosidade dele era de coração. Davi podia ser italiano. Coração, sabe aquele negócio? Coração. Eu não sei porque ele não compôs uma ópera, mas outros compuseram, né? Mas o que eu acho bonito desse texto, diz assim, antes o seu prazer. Primeiro um sentimento. Qual é o sentimento? Prazer. E a palavra indica um sentimento que brota do coração, tal como o amor, assim como as corças. Elas têm sede das águas. O meu coração, o quê? Tem sede de ti. Segunda coisa importante aqui. A fonte desse prazer. A lei do Senhor. João Calvino comenta. E ele diz assim, ao caracterizar o santo se deleitando na lei do Senhor, daí podemos aprender que a obediência forçada ou servil não é de forma alguma aceitável diante de Deus. E que só são dignos estudantes da lei aqueles que se chegam a ela com a mente disposta a se deleitarem na lei do Senhor. Calvino não é Jesus, mas serve para... né? E o que é a lei do Senhor? A expressão no hebraico é Torá. E o que é Torá no hebraico? É a instrução que vem de Deus. O significado básico é instrução, não regras legais. Aqui não está a lei cerimonial. Aqui não estão as regras que foram dadas lá em Levítico, mas ele está falando principalmente da revelação de Deus. Ela representa todo o caminho revelado de Deus, contido nos ensinos de Moisés e também de toda a Escritura. Segundo Timóteo 3, diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. Antigo Testamento, Novo Testamento. Significa, meus amados irmãos, que eu e você temos que ter prazer, temos que ter a nossa afeição. Amo a tua lei, Senhor, amo a tua palavra. A tua palavra é para mim toda a minha fonte de prazer, de deleite. E porque eu tenho esse sentimento que brota dessa fonte, aí nós temos a atividade. Qual é a atividade? O que diz aí? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei o quê? Medita. Presta atenção. Presta atenção. Eu estou batendo nisso aqui na igreja há muito tempo. Você devia comprar aquele livro, Meditando e Orando a quê? As promessas de Deus. Essa palavra, irmão, por que não diz estudando? Por que não diz pregando? Por que ele vai usar esse verbo meditar aqui? Veja bem, é feliz, se você pensar bem, os judeus, eles estudam a Bíblia, eles leem a Bíblia, eles estão lá hoje com as suas sinagogas, eles fazem aquelas orações batendo a testa no muro, mas eles não são felizes, sabe por quê? Porque eles não meditam. Não meditam. E aí vem uma explicação dessa palavra. Meditar indica pensar ou meditar pensativamente, ponderar. A ideia é de ruminar ou mastigar. Aquilo que o boi faz, você já viu como é que o boi faz? Ele come o capim e depois ele fica ruminando. Vai e volta, vai e volta. Certo?
E eu não sei como é que ele é tão vegetariano e dá leite, né? Impressionante isso, não é não? Ruminar a palavra de Deus. Ruminar. Davi diz assim: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Presta atenção. A lei de Deus, ela tem maravilhas que estão ocultas, que estão escondidas. E eu preciso que Deus abra o quê? Os meus olhos, o meu entendimento, para eu compreender isso aqui. Aí você tem que meditar. Meditar. Não é uma leitura, irmãos. Tem uns irmãos que dizem, pastor, eu já li a Bíblia 50 vezes. Não faz nada do que a Bíblia manda, é só para exibir. Você tem que ler, mas você tem que meditar. Essa palavra meditar é fortíssima. Eu queria... abra sua Bíblia, por favor. Deuteronômio 32, 46. Josué, capítulo 1, versículo 8. O que diz Deuteronômio 32, 46? O que diz lá, irmãos? 32, 46. Disse, aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordenei aos vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Presta atenção que essa expressão, aplicai o coração, coloca o quê? O coração. Irmãos, a palavra é o alimento. Quando você lê a palavra, você põe um alimento na boca. Você está comendo. A meditação é o processo o quê? Digestivo. O que vai nutrir você não é só você botar o alimento na boca. Aliás, quem come rápido, engorda, feito eu. Só como rápido, por isso que eu estou gordo. Tem que ruminar, meditar, digerir a palavra. Essa mesma expressão aparece lá em Josué capítulo 1, versículo 8. O que diz lá? Hein, gente? O que diz lá em Josué 1, 8? Antes, medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto dele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás o quê? Bem-sucedido. Então fale, mas antes de falar, faz o quê? Medita. Depois de meditar, faz o quê? Coloque em prática. E você será o quê? Bem-sucedido. Não tem outro caminho, irmãos. Não tem outro caminho. Eu estava pensando quanto eu já li de Bíblia. Disse, Senhor, tudo perdido. Eu botei cada pedaço de quindim na boca, mas não digeri. Essa é a questão que a gente precisa aprender como crentes. Você se lembra de Maria, quando recebeu a visita dos magos? Está lá. E Maria guardava todas essas palavras no seu coração e meditava o quê? Nelas. Paulo diz a Timóteo, medita na palavra. Não somente lê a palavra, não somente prega a palavra, mas medita. Rapidamente aqui, a meditação envolve mente e coração. Não é um ato apenas intelectual, da compreensão, mas afetivo e volitivo. Meditar é refletir com o coração. William Bates diz, ouvir a palavra é como a ingestão. E quando meditamos sobre a palavra, que é a digestão. E esta digestão da palavra, por meio da meditação, produz afetos candentes, resoluções zelosas e ações o quê? Santas. Por que a gente ouve e não pratica? Porque nós não gastamos tempo em meditar. Porque quando a gente medita, aquilo cai na nossa afeição.
A gente começa a amar aquilo. E quando a gente ama, a gente não faz o que é errado, só faz o que é certo. Abra sua Bíblia em Jeremias 8:6. Jeremias 8:6. Você já notou que tem gente que lê a Bíblia, mas o bicho é duro? Conhece assim? Presbítero assim, aqueles presbíteros bravo. Conhece não? Diácono. Crente. Lê a Bíblia. Dá cada chapada em você com a Bíblia, você fica até... Uma vez eu era pastor lá em Olinda, era pastor novo. Aí fomos para uma partida de futebol, que a gente jogava futebol depois do ensaio do coral. E eu fui jogar futebol, os velhos, quanto a moçada, né? E os meninos botavam a bola debaixo das pernas da gente, tal. Aí eu peguei um no canto, mas levantei ele dessa altura. Quando foi no domingo, a superintendente da igreja: tu, porém, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, do comportamento. Ela leu para mim, porque o menino quebrou a perna. É assim, né? Palmeirense é assim, né? A gente ia jogar Seminário Batista como Seminário Presbiteriano. Quando a gente ganhava, era bem, mas quando os batistas ganhavam, tinha cacete no final, briga. Aí a turma dizia: os pastores, os homens que irão dirigir a nossa igreja. Meu irmão, nós estamos em formação, calma. Jeremias, capítulo 8, versículo 6. Veja o que esse profeta falou para nós aí. Jeremias 8, 6. O que diz? Eu escutei e ouvi. Não falo o que é reto, ninguém há que se arrependa, a sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto, o que? Na batalha. Ele lê a palavra, mas a palavra não penetra, não amolece. Não amolece. Veja lá no versículo 8, como, pois, dizeis, somos sábios, se a lei do Senhor está conosco, pois com efeito a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Porque eles estavam com a palavra, mas eles rejeitavam a palavra. Eles estudavam a palavra, mas eles não meditavam na palavra. Porque quem medita, irmãos, esse ato de meditar é que vai o quê? Nos transformar. Nos transformar. Mas vamos rapidamente. Qual é a agenda da meditação? Qual é a agenda? Antes do seu prazer, nós temos aqui o sentimento, nós temos a fonte desse sentimento, nós temos a atividade que esse sentimento e que essa fonte produz, mas nós temos uma agenda que esse sentimento vai produzir, de dia e de noite. Significa o quê? De dia e de noite. Como é que a gente medita de dia e de noite? Eu fui perguntar para o comentarista, o cara até deu uma explicação mais ou menos. Ele disse assim, porque quando a gente dorme também, a palavra está lá, né? Você já notou que tem dia que você acorda com um versículo na boca? Tem assim, não? Um hino, você não acorda assim, não? Ou só eu que sou doido? Então, eu dormi, acordei, eu acordo com aquele versículo da Bíblia, acordo com aquilo ali. Significa, meus amados irmãos, que a palavra de Deus, ela deve estar impregnada na nossa mente. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Habite. Não significa que você está meditando o tempo todo, mas a palavra de Deus está ali, na sua mente. E você deve sempre pensar na palavra. Mas vamos lá. O justo é feliz por aquilo que ele não faz, o justo é feliz por aquilo que ele faz, e o justo é feliz por aquilo que ele é. Ele vai terminar dizendo assim no versículo 3, vamos lá? Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será o quê? Bem-sucedido. Ele é como uma árvore. Uma árvore. Quais são as características desta árvore? Primeiro, ela tem a sua permanência, porque ela foi o quê? Plantada.
Matthew Henry, ele diz, nós fomos plantados pelo Senhor, como meios, através de todos os meios da graça do Senhor. Fomos plantados. Nós não nascemos, nós não brotamos. Nós somos o quê? Plantados. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é toda vara que estando em mim. Significa que nós estamos unidos em Cristo. E essa ligação se deu porque houve uma união, que os teólogos chamam de regeneração, nascer de novo. E nós somos produzidos por uma semente, o sêmen da palavra que nos gerou vida. Então nós somos plantados pelo Senhor. Essa é a ideia. E aí, onde é que o salmista vai buscar essa figura? Abra a sua Bíblia lá em Jeremias 17, por favor. Jeremias 17. É uma figura conhecida, pelo menos no campo da poesia. Jeremias capítulo 17, versículos de 5 a 8. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore o quê? Plantada junto das águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão, 2018, não se perturba, nem se deixa de dar fruto. Essa figura, então, da árvore, ele vai comparar aí que o ímpio é como uma árvore, o quê? Solitária no deserto. Mas o justo, aquele cuja esperança está no Senhor, ele não é uma árvore isolada, mas ele está ali plantado junto a ribeiros d'água. E a gente podia dizer, e junto com ele tem muitas outras árvores ali plantadas, né? Então, a ideia dessa árvore plantada dá a ideia de permanência. É uma árvore firmemente plantada e bem enraizada. O segredo de cada árvore é a sua raiz. Não importa onde nossa vida é plantada, vivida, ou que tipo de tempo você conhece, se suas raízes acharem sua água ou não, não importa. O importante é que você está firmado pelo Senhor. Firmado pelo Senhor. Sua posição, sua permanência, sua posição, os córregos de água, provavelmente uma referência a canais artificiais para irrigação. Se você pensar bem, Jesus vai usar essa figura, ele diz assim, quem tem sede, vem a mim, o quê? E beba. E Jesus diz isso sobre o Espírito Santo, e ele vai dizer que quando o Espírito viesse, rios, o quê? De água viva fluirão de dentro de nós e entrarão para a eternidade. Significa que nós estamos plantados, enraizados, na fonte da vida que é o Espírito Santo. Por isso que quando Jesus Cristo disse assim, todo aquele que tiver sede, venha a mim, beba. O verbo lá, venha a mim, beba e continue vindo, beber. Não é vir uma vez, não, é ir sempre. E você sabe disso, que quando você estuda a palavra, quando você medita na palavra, e você vai se afeiçoando pela palavra, aquilo se torna o seu prazer, e você vai se firmando cada vez mais. Certo? Você vai se sentindo mais firme, mais forte, mais nutrido. Sua produtividade diz que produz frutos. É isso? Que no devido tempo dá o seu fruto. Devido tempo. Há tempo para tudo, não é? O fruto, para ser fruto, ele começa como? Com uma flor. Não é isso? Vocês não entendem isso não, gente? Só eu falando. Uma flor, depois vira um frutinho verde, não é isso? Depois ele torna o fruto o quê? Maduro. Significa que o nosso crescimento espiritual, a nossa frutificação espiritual, ela é trabalhada de dentro o quê? Para fora. Quanto mais a gente tiver ali, mais a gente vai frutificar.
sua prosperidade. Eu acho isso bonito. Porque ele dá o fruto do devido tempo, a sua folhagem o que não? Murcha. Aparência. Jesus falou uma vez para uma figueira, nunca mais nasça fruto de ti. Por quê? Porque essa figueira, ela tinha folhagem, mas não tinha o quê? Frutos. Mas o crente, ele tem folhas e tem frutos. Ele tem beleza. Ele tem beleza. Tem um salmo que diz que nós somos como a oliveira verde, plantadas na casa do Senhor. Terceiro e último lugar, quarto e último lugar, diz aqui: e tudo quanto ele faz será bem o quê? Sucedido. Aí você diz: pastor, isso não está aplicando na minha vida não, porque eu estou fazendo um monte de coisa que não está dando certo. Aí eu pergunto a você está fazendo e tomando suas decisões porque você está meditando na palavra? Porque a consequência que tudo quanto ele faz prosperará, significa uma consequência de alguém que está amando a palavra, obedecendo a palavra. Deu para entender? Você lembra lá do Antigo Testamento? Obediência, prosperidade. Desobediência, castigo. Então, aqui é a consequência. E tudo quanto ele faz será bem o quê? Sucedido. Por fim, irmãos, mais 5 minutos aqui. A última parte do Salmo vai versículo 4 ao versículo 6. Se a primeira parte é a felicidade dos justos, eu coloquei aqui a segunda parte, a infelicidade dos ímpios. E ele diz assim: os ímpios, veja que ele não vai usar o homem, mas ele vai usar a classe dos ímpios. A classe dos ímpios. Os ímpios não são assim. Essa expressão ela é repetida na Septuaginta para mostrar que há um contraste tremendo. Na língua hebraica isso há uma ênfase assim, são completamente diferentes os ímpios. Não há nenhuma relação. Lembra que Malaquias diz, outra vez, verás a diferença entre o ímpio e o crente. Entre aquele que obedece, aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Irmãos, água e óleo, não se misturam. Não há comunhão da luz com as trevas. E aqui é tão interessante que se ele usou a figura da árvore para o justo, ele vai usar a figura da palha para o ímpio. E aí, irmãos, quando eu fui estudar esse negócio de palha, você tem que lembrar que lá na Palestina havia a plantação de trigo. E lá no trigo havia um lugar chamado eirado, que geralmente era no lugar mais alto, onde o agricultor, ele com a pá, ele jogava o trigo para cima e o vento batia e separava o quê? A palha do trigo. O trigo caía e a palha era levada pelo vento. Veja bem, essa imagem que ele está colocando aqui. É como se ele estivesse vendo. Agora, irmãos, a linguagem é poética, mas veja bem, o que significa a palha? Né? O que significa a palha? Eu fui estudar para ver, não quero ofender ninguém não, mas a palha não tem valor nenhum. A palha, ela é inútil. A palha, ela é inconsistente. A palha, ela está com o trigo disfarçada. Ela acha que é trigo, está grudada no trigo, mas não é trigo. Por isso que Jesus Cristo vai na parábola do reino, ele diz que o joio e o trigo crescerão o quê? Juntos. E na sua segunda vinda, os anjos irão fazer o que? A separação. Separação. Então, o falso crente, ele é tão ímpio quanto aquele ímpio que está lá, descrito no verso 1. Por isso que ele vai dizer aqui, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento o quê?
dispersa. O ímpio não tem estabilidade. O ímpio é levado de um lado para o outro, aquela ideia do mar agitado. Ele não tem consistência, ele não tem eficácia. E você tem que entender isso. Aparentemente parece que a impiedade está vencendo. Parece que o ímpio, no seu estereótipo, ele está bem, ele está feliz, mas aquilo é palha, é casca. É casca. O destino dos ímpios, eles não conseguirão suportar o julgamento de Deus. Versículo 5, por isso os perversos não prevalecerão. E ele vai repetir ímpios, e ele agora vai usar perversos, pecadores, e vai terminar com ímpios. Veja que ele vai fazer o contraste aqui, não vai dar para examinar isso tudo, mas eles não conseguirão suportar o julgamento de Deus. Os perversos não prevalecerão no juízo. E esse juízo não é só o juízo final, não, irmãos. É qualquer julgamento histórico de Deus. A impiedade é castigada por Deus. Deus é o juiz de toda a terra. Creia nisso. O nosso Brasil tem jeito, porque se a igreja orar, Deus vai consertar esse país. Nós temos que crer nisso. O nosso Deus é justo. E aí o ímpio não vai prevalecer. A impiedade não vai prevalecer. E aqui há um detalhe que eu acho maravilhoso no texto. É que os ímpios serão desmascarados. Nem os pecadores na congregação, o quê? Dos justos. Um dia Deus vai separar. Você lembra que Paulo escreve para Timóteo, diz: Timóteo, tem gente aí que está no meio da igreja, que aparenta piedade, mas a sua piedade é o quê? É falsa. E Paulo vai dizer para Timóteo, Timóteo, eles não irão o quê? Adiante. Eles não irão adiante. Grave bem isso, irmãos. Grave bem isso no seu coração. Nem os pecadores na congregação, o quê? Dos justos. Deus conhece os que são seus. E Deus vai separar. Deus vai proteger aquele que é justo do ímpio. O versículo 3 é o resumo. E o resumo é maravilhoso, porque diz assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos. E a palavra conhecer não é apenas ter um conhecimento teórico, hipotético. É um conhecimento cuidadoso. É um conhecimento de se importar, de cuidar. E aí talvez você esteja assim, achando que Deus não está cuidando de você. Meu irmão, você está ansioso. Lance sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele não cuidará, cuidou. Ele tem cuidado, Ele cuida da gente. Ele cuida. Se Ele não cuidasse de nós, nós já estávamos todo mundo aqui despirocado. Não tinha mais ninguém aqui. Mas Ele cuida, Ele cuida. Os olhos do Senhor estão sobre o seu povo. O rosto do Senhor se levanta para abençoar o seu povo. Pode crer nisso. E aí, ele vai dizer, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, o quê? Perecerá. Vamos lá para o Salmo 37 para encerrar. Vamos ficar de pé. Salmo 37. Esse salmo é maravilhoso, depois nós vamos estudar ele. Mas é só para ajudar você. Quem é crente aqui que já teve inveja de ímpio aqui? Levanta a mão, só eu. Só eu, né? Vocês são todos santos. Teve inveja? Não, você nunca teve inveja do Bill Gates? Hein? Não, teve não. E do Ronaldinho, fenômeno, que é feio, mas tinha cheio de mulheres em torno dele. Dinheiro, fama, nada. Teve não. Você queria ser quem? Paulo Maluf. Lula. Irmãos, você nunca perguntou para você o que é que ele tem que eu não tenho? Nunca perguntou isso, não? Só eu. Veja o que diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o quê? Pois eles em
dentro em breve o quê? Definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Vamos lá? Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra, alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, estudando, meditando na Tua palavra. E o Senhor conhece aqui as agruras, as angústias, os sofrimentos que cada um tem aqui ao carregar a sua cruz, ao renunciar, ó Deus, para viver a sua fé. Mas que este salmo, nesta manhã, possa confortar o nosso coração, Senhor. Que nós possamos nos sentir amados pelo Senhor, que nós possamos nos sentir observados, cuidados. E, ó Deus, que o Senhor nos dê a graça e a força que vem de Ti, para nós não andarmos no conselho dos ímpios, não nos determos no caminho dos pecadores, e nem nos assentarmos à roda dos escarnecedores, mas que o nosso prazer, a nossa alegria, esteja no Senhor, na Sua palavra, em fazer a Tua vontade, em Te servir, em viver na Tua presença, Senhor. Conforta o Teu povo, anima o Teu povo. Que esse ano de 2018 seja um ano de prosperidade. Resultado, ó Deus, da nossa fidelidade, da nossa dependência, da nossa entrega. Vamos consagrar as nossas vidas a Ti agora, Senhor, nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.